Bem, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Estamos aí retomando as nossas aulas, ainda na disciplina de instrumentos, e hoje nós vamos falar sobre instrumentos giroscópicos. Um assunto interessante, vamos conhecer aí quais são os instrumentos, né, que estão no nosso painel, que estão na nossa aeronave, que precisam, né, dos princípios da giroscopia, que precisam de um giroscópio para funcionar, tá ok? Vamos lá. Três desses instrumentos, né, estão lá no nosso painel e precisam e são controlados, né, por um giroscópio. O giro direcional, o horizonte artificial e o indicador de curva, né, também conhecido como indicador de curva e inclinação. Tá bom? O giro direcional, né, ele é um instrumento que vai propiciar ao piloto uma orientação, né, como uma bússola elétrica. Né? Temos dois instrumentos que vão aparecer que usam desse princípio, que é o RMI e o HSI. Nós vamos ter oportunidade de vê-los. O horizonte artificial, ou o giro do horizonte, que vai dar ao piloto uma noção, né, e uma orientação, na verdade, essa é a melhor palavra, né, para o voo, né, em relação à linha do horizonte. E o indicador de curva, que vai propiciar ao piloto, né, durante o seu voo, né, durante a realização de uma curva, que ele mantenha, né, durante todo o tempo que estiver fazendo a curva, essa curva de forma coordenada, ou seja, que ele não afunde e também não escorregue, né, não saia deslizando para o lado, tá bom? Muito bem, esses são os instrumentos aos quais eu falei para vocês anteriormente. Então, nós temos aí acima e à esquerda o nosso giro do horizonte, abaixo, né, o indicador de curva e acima e à nossa esquerda o RMI, né, o giro direcional. Esses instrumentos eles precisam do princípio da giroscopia para poderem funcionar e são controlados por ele. Nessa outra imagem, nós temos esses mesmos instrumentos, mas com uma vista, né, desse giroscópio dentro do instrumento. Né? E percebam, né, que cada um desses giroscópios, né, que é composto, né, de um rotor, de uma massa, né, e essa massa precisa, né, girar a uma determinada velocidade. Mas percebam que a posição desse rotor, dessa massa, ela é diferente em cada um deles. No primeiro, no giro do horizonte, percebam que o eixo desse rotor, desse giroscópio, está na vertical. Né? Então, é uma informação importante que, quando nós estivermos particularmente estudando cada um deles, eu vou voltar nesse ponto. No indicador de curva, né, e no giro direcional, percebam que esse eixo está na horizontal. Tá ok? Essa é uma informação que eu dou para vocês agora e nós vamos precisar dessa informação mais à frente um pouquinho. Bom, mas por que, né, que nós precisamos desse giroscópio, pessoal? E a resposta, né, é por conta das suas propriedades. O giroscópio, né, quando, né, funcionando, quando girando aquela massa, aquele rotor em alta velocidade, ele vai entregar duas propriedades importantes: a precessão giroscópica e a rigidez giroscópica. Então nós vamos ter que entender um pouquinho sobre cada uma delas. Então vamos lá. Vamos ver um pouco sobre a precessão giroscópica. Então está aí o texto. É o princípio de que uma força aplicada em um giroscópio só fará efeito 90 graus depois de onde esta força foi aplicada, considerando o sentido da rotação. E aí a figura que nós vamos ver agora mostra isso claramente para a gente. Né? Então percebam que ao aplicar uma força, né, ela vai estar respondendo, neste caso da imagem que nós estamos vendo, 90 graus à frente no sentido contrário.
Quer fazer uma experiência e ver que isso funciona, né? Perceber a ação da precessão giroscópica? Tira aí a roda da tua bicicleta, em um dos eixos dessa roda você amarra um barbante, uma cordinha, né? Imprima uma velocidade de rotação nessa roda, né? A roda vai permanecer girando com seu plano de rotação na vertical e ela tenderá a girar, né, no sentido oposto ao sentido do giro, né, porque ela vai buscar a compensação dessa força vai fazer com que a roda gire. Tá, ok? E se você parar e inverter o sentido de giro, você perceberá que o sentido de rotação também mudará. Tá, ok? Bom, a outra propriedade é a rigidez giroscópica, que diz que o princípio do rotor em manter-se em uma posição fixa quando em alta velocidade. O que acontece, pessoal? Quando o rotor do giroscópio ele atinge a sua velocidade de ereção, a sua velocidade máxima de alta velocidade, né? Essa propriedade vai garantir que o eixo do giroscópio ele vai ficar apontando numa direção fixa, independente, não importando se você mude a base, né? A mudança de direção da base do giroscópio, tá ok? Um exemplo disso, né, é o peão, uma brincadeira de criança em que a gente percebe isso claramente, né? Ao imprimir ao peão uma velocidade de rotação, ele vai permanecer em pé, girando em pé, né? Enquanto essa velocidade permanecer constante ali, ou uma velocidade suficiente para que ele mantenha a rigidez giroscópica, né? E se eu mudar a base, né, de onde esse peão está girando, a posição do seu eixo, como a gente vê na figura, ela não mudará, tá bom? Então, esses dois princípios que são importantes e a gente vai precisar deles para que esses instrumentos, né, o indicador do giro de atitude ou horizonte artificial, o giro direcional e o indicador de curva funcionem perfeitamente, tá ok? Bom, agora, como é que a gente vai alimentar, como a gente vai imprimir uma velocidade a esse rotor? Nós temos duas possibilidades, pessoal. Ou a gente faz isso através, né, de um fluxo de ar que vai passar por dentro da caixa do instrumento, né, e fazer com que esse rotor ele ganhe velocidade, que é o que a gente vê na imagem abaixo e à nossa esquerda, ou a gente vai alimentar esse giro eletricamente, que é o que a gente vê na imagem à direita, tá certo? As aeronaves mais antigas, os instrumentos mais antigos, você pode encontrar aí ele alimentado a ar, né? E aí depois a gente vem com uma geração mais nova que alimenta esse giro eletricamente, o que dá mais estabilidade para o instrumento. Tá bom? A imagem que nós estamos vendo agora é de um giroscópio, né, alimentado eletricamente. Essa imagem que vocês estão vendo, né, lá na plataforma onde o vídeo está postado, vocês têm também o link de um vídeo que vocês vão ver o funcionamento e a ação, né, da precessão e da rigidez, como que vai fazer, qual o resultado disso que a gente obtém quando uma força é aplicada em um dos pontos desse giroscópio. Tá ok? Então vejam o vídeo lá para poder a gente avançar e entender bem nesse contexto que estamos tratando, tá bom? Bem, e aí nós temos na nossa tela as possibilidades, né, de alimentar esse giroscópio, fazer com que esse rotor ganhe velocidade. Eu posso fazer isso, como mostra a figura à nossa esquerda e acima, com uma bomba de vácuo, e aí eu tenho um sisteminha, né, para o controle do fluxo de ar nesses instrumentos, já aparecem os três instrumentos aí nessa linha, sendo alimentado por essa bomba de vácuo. E essa bomba, ela poderá ser alimentada eletricamente, ser uma bomba elétrica ou uma bomba de eixo, né? E aí ela vai estar ligada a um eixo que vai imprimir essa velocidade. Nós podemos também, através de fluxo de ar, fazer com que surja essa possibilidade do fluxo de ar através de um venturi,
né? E eletricamente é o conjunto que aparece acima e à direita, que, como falei para vocês, é o que nós temos hoje de mais moderno, né? E que dá maior estabilidade ao funcionamento do giroscópio. Bom, e percebam, aproveitando, muito embora eu não vou entrar nesse ponto neste momento, que a imagem que a gente vê à direita e acima, que exemplifica para a gente o sistema alimentado eletricamente, né? Percebam que, além do indicador direcional, né, nós temos ali vários outros componentes. Porque, na verdade, para que esse instrumento funcione, eu tenho um sistema funcionando por trás. Mas isso aí vai ser assunto e nós vamos discutir mais profundamente quando estivermos falando de instrumentos de navegação. Mas já fica a dica aí, quem quiser aprofundar um pouquinho, já pode pegar o gancho a partir dessa minha dica, tá bom? Bom, dando seguimento aí na nossa aula, o que acontece? Nós chegamos ao fim dessa nossa apresentação, né? E eu espero que tenha conseguido mostrar a vocês esses conceitos básicos, essas informações que eu passei para vocês aqui são suficientes para que vocês, juntamente com o conteúdo que está no livro, né, prossigam nos seus estudos, façam os exercícios, assistam os vídeos e os links postados na plataforma e qualquer dúvida vocês podem me procurar, postem aí no vídeo que eu vou responder para vocês, tá ok? Então com isso a gente finaliza essa nossa aula e eu espero encontrá-los na próxima aula. Bons estudos e vamos lá!